Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação do Mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre composição fotográfica. A composição fotográfica é a organização e o enquadramento do assunto na nossa fotografia. Ela é composta de alguns fatores como linhas, cores, formas e o equilíbrio dessas coisas nessa fotografia. É claro, além disso, temos os elementos secundários, que é o que compõe a fotografia para além do assunto principal. Bom, e o que é a composição fotográfica de maneira geral? Bom, é basicamente a maneira que a gente tem de dar mais ênfase a um assunto da nossa cena e disfarçar outros elementos que a gente não quer que apareçam na nossa fotografia. Significa também que a gente pode ordenar, a gente pode contar uma história, a gente pode, de repente, colocar o nosso assunto em primeiro plano e algumas outras coisas em segundo plano, como também a gente pode colocar algo em primeiro plano e deixá-lo embaçado, usando um desfoque, e dar ênfase, focando no nosso segundo plano. Bom, mas também a gente pode fugir dessas regras. É claro que tudo na fotografia, a gente pode utilizar as regras que já existem, mas a gente também pode criar nossas próprias regras. Aqui é só algo para a gente se basear. Falando sobre isso, a gente tem algumas técnicas de composição fotográfica que são muito famosas. A gente vai ter numa próxima aula duas aulas falando sobre composição fotográfica, a regra dos terços e a regra de ouro. Então, além delas, existem regras de padrões, formas, silhuetas, simetria, molduras. Todas elas podem ser utilizadas, como todas elas também podem ser quebradas. Mas é claro que cada uma delas dá mais harmonia para a sua foto de uma maneira peculiar ou diferente. Então, a gente pode utilizá-las no nosso caminhar na fotografia. Vocês lembram que eu falei sobre como o enquadramento dá ênfase, como ele conta a história? O enquadramento, ele é nada mais, nada menos como a noção principal de uma linguagem cinematográfica. Ele vai te contar uma história, ele vai dar ênfase para algo. Então, quando a gente for fazer uma fotografia, um filme, um vídeo, a gente precisa ter isso muito detalhadamente, muito detalhado na nossa cabeça, porque a gente vai estar dando ênfase a partir de um plano, de um ângulo, de uma altura. Então, a gente precisa também ter esse senso narrativo e senso estético, principalmente, porque a beleza da composição está justamente na gente ter essas noções para ter o melhor, para a gente conseguir contar a história da melhor forma possível. Porque uma história sendo contada de um ângulo, por exemplo, plongé, passa uma ideia, e um ângulo contra-plongé passa outra ideia. A gente já viu isso nas outras aulas, como o ângulo é importante, mas ainda assim existem outras formas de se passar de contar uma história. Bom, agora a gente vai analisar juntos algumas composições, lembrando que vai ter alguns nomes parecidos com o de plano, mas aqui já é aplicado em outra situação. O primeiro deles, a gente vai utilizar, na verdade, uma imagem, um assunto muito conhecido, que é o assunto do Cristo, O assunto do Cristo é a melhor forma de se falar, mas a imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E a gente vai poder analisar com vários ângulos diferentes, contam histórias diferentes a partir de uma mesma imagem. Então, o primeiro deles é a composição equilibrada, que a gente também pode chamar de composição simétrica. A gente tem o Cristo no centro, vocês estão vendo uma imagem, a gente tem o Cristo no centro e a gente tem do lado dele a mesma distância de enquadramento. Então, a gente está vendo que o Cristo está bem centralizado, as pessoas estão na linha do horizonte para baixo e a gente está dando mais ênfase ao nosso assunto principal, que é o Cristo. Nesse segundo exemplo, a gente tem o minimizar o primeiro plano. Com esse tipo de composição, a gente pode desfocar o primeiro plano, Por exemplo, vamos dizer que eu coloco uma
a garrafa aqui na frente, mas o centro sou eu, o foco do assunto sou eu. Então eu vou desfocar a garrafa e vou dar ênfase em mim. A mesma coisa vocês estão vendo nessa imagem do Cristo. Eu tenho pessoas no meu primeiro plano que eu deixei totalmente escuras, né? Eu estou usando as sombras. E o meu assunto principal é o Cristo, que está ali no fundo, mas que ainda assim é visivelmente a coisa mais importante da nossa fotografia. O terceiro tipo de composição é a vista do alto. Essa vista do alto, ela coloca o assunto na mesma linha do horizonte. Então eu tenho toda a linha do horizonte ali, eu tenho toda a paisagem, e o Cristo está ali mais ou menos ao centro, mas não totalmente ao centro. Ele ainda é o assunto que chama a nossa vista, né? Que a gente olha direto para ele, que a gente sabe que é uma referência de uma paisagem mesmo, ele é uma referência de monumento e que a gente bateu o olho e não sabe que é o Cristo. Então, nessa vista do alto, a gente tem, né, a vista claramente do alto, mas ainda assim a ênfase no assunto principal. Nesse outro tipo de composição, a gente tem a tomada a grande distância. Como vocês estão vendo nesse exemplo, a gente está a uma longa distância do assunto principal, no Cristo, e o horizonte também está bem longe. O assunto principal não está tão visível, mas a gente ainda sabe que ali é o Cristo, né? Porque a referência que a gente tem é muito clara quando a gente vê. Então, esse tipo de tomada, esse tipo de composição, é justamente quando a gente quer uma imagem bem aberta, né? Que pegue muita informação no nosso entorno do nosso assunto. Nesse tipo de composição, a gente tem, né, o primeiro plano. O primeiro plano é mole, é fácil. A gente tem ali o Cristo, né, em primeiro plano, basicamente. A gente tem uma pessoa também nessa fotografia, mas a gente está basicamente comprimindo os planos ali. Então, a gente tem como ênfase o Cristo e uma pessoa ali também meio desfocada, meio sem chamar muita atenção. Outro tipo de composição muito comum é o uso de pano de fundo. Então, a gente utiliza esse tipo de composição quando a gente quer uma imagem, um fundo limpo, né? Então, como vocês estão vendo nessa imagem do Cristo, o céu está sendo utilizado como pano de fundo. A gente tem uma cor totalmente única, né? Uma cor bem comum, na verdade, né? O céu é azul, enfim. Mas a gente tem o plano, o Cristo, na verdade, num plano totalmente sem pessoas, como a gente sabe que o Cristo ali em volta, muitos turistas vão, enfim. A gente consegue ter essa imagem sem as multidões, sem muita informação. Esse tipo de plano serve para isso. O outro tipo de composição é o longe das multidões. Então, é quando eu me afasto do meu assunto e eu tento pegar ele sozinho, sem nenhuma multidão. É claro que nem sempre a gente consegue, principalmente, como eu falei agora, do Cristo, que tem muitos turistas ali em volta. Então, se eu fizer uma imagem com pano de fundo, e eu quero fazer uma imagem sem pessoas, sem as multidões ali em volta, eu vou ter que me afastar um pouco mais, vou ter que recortar ali a parte de baixo. Nesse exemplo vocês podem ver que a pessoa não conseguiu, né, tirar sem que as multidões, sem as pessoas embaixo aparecerem. Então depende muito do assunto que você vai tirar, que vai ser um pouco mais difícil para tirar as multidões da sua cena. O outro tipo de composição é a composição, né, vertical ou horizontal, que é basicamente a gente fotografar assim, um modo retrato, né? Ou assim. Então, nesse exemplo, a gente tem um plano vertical, mas também é um plano contra-plongé, porque a gente está pegando o Cristo, né, de baixo para cima e dá esse ar de superioridade, né? Então, a composição ela é justamente esse conjunto de plano médio, o outro tipo de plano, né, aquele plano
de ângulo e de altura. E aí a gente tem isso nessa fotografia. Bom, então, basicamente a composição é isso. É colocar o nosso assunto de maneira que comunique algo. Que o espectador entenda qual é o assunto principal naquilo que você está focando, naquilo que você quer mostrar realmente. Não adianta a gente pegar algo que a gente quer, né, por exemplo, fotografar essa câmera e colocar nenhum de informações em volta, porque eu não vou olhar para a câmera, eu vou olhar para todas as outras informações, meus olhos vão ir direto para outras informações. Então, quando a gente for fazer a composição da nossa fotografia, a gente tem que ter em mente o quanto ela é importante, né? O quanto é importante se pensar antes de fazer a foto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, curtam, compartilhem e até uma próxima. Beijo!